Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo. É o terceiro vídeo da sequência de vídeos da matéria relacionada a hack, regulamentação da aviação civil, e hoje nós vamos abordar, né, a parte de aeródromo. O que vem a ser um aeródromo? E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então na aula passada nós falamos sobre tráfego aéreo e condições, falamos aí sobre a classificação das aeronaves, que elas podiam ser civis ou militares, e as civis poderiam ser públicas ou privadas, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos, né, o terceiro vídeo, falando sobre aeródromo, tá certo? Então, aeródromo, a definição é a seguinte: toda área destinada a pouso e decolagem e movimentação de aeronaves. Esses aeródromos, eles podem se dividir em aeródromos civis e aeródromos militares. O militar, assim como as aeronaves, né, são de uso exclusivo das Forças Armadas, tá? Seja Marinha, seja Exército, seja Aeronáutica. E o aeródromo civil, ele pode ser público ou privado, tá? Os aeródromos civis poderão ser utilizados por aeronaves militares e os aeródromos militares por aeronaves civis obedecidas às prescrições estabelecidas pela autoridade aeronáutica, tá certo? Então, os aeródromos civis são classificados em públicos e privados. Esse primeiro texto está dizendo o seguinte: as aeronaves militares, elas poderão operar em aeródromos civis. E as civis, elas podem operar em aeródromos militares mediante a autorização do comandante da unidade, tá? Isso não está se dando voos comerciais, tá certo, pessoal? Então, a gente precisa fazer essa separação, essa segregação, tá? Se vai ocorrer um evento, vamos supor, a Semana da Asa, que acontece no MUSAL, que é o Museu Aeroespacial aqui no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, que é uma unidade totalmente militar, né? Se o comandante da unidade autorizar, eu posso participar da Semana da Asa, dos eventos que acontecem, né, num determinado domingo do ano, com a minha aeronave militar, com a minha aeronave civil, perdão. Eu posso pousar lá com a minha aeronave particular, mediante a autorização do comandante da unidade. Tá certo? E as aeronaves militares podem operar aeródromos civis? Podem. Nós temos como exemplo o aeroporto do Galeão. O Galeão é um aeródromo civil público, né, onde tem uma base aérea ali instalada, e o que nós mais observamos são aeronaves militares operando naquele aeródromo. Tá certo? Nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. Os aeródromos públicos e privados têm que ser homologados. Os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão de seu proprietário. Nesse trecho, né, nós precisamos destacar uma coisa importante. Eu não vou aprofundar em regulamento de tráfego aéreo, porque não é o propósito do vídeo, tá? Mas se tratando de aeródromo público, ele necessita de homologação. Se tratando de aeródromo privado, ele precisa apenas de registro, tá certo? Registro quem faz é o Comar da área de jurisdição onde se encontra aquele aeródromo. E homologação, quem vai fazer é a ANAC, tá certo? Então, quando eu faço a homologação de um aeródromo, eu tenho fins lucrativos, eu tenho interesse comercial. Num aeródromo privado, não, eu não posso ter essa exploração comercial, tá certo? Antigamente, o registro ele durava 5 anos e a homologação 10.
Com a resolução 158 da ANAC, tanto o registro como a homologação agora passa a ter 10 anos de validade. Tá certo? Então, aeródromo civil público. Aeródromos construídos, mantidos e explorados diretamente pela União, por empresas especializadas da administração federal, indiretas ou suas subsidiárias. Tá certo? E o aeródromo civil privado são aeródromos particulares. Como exemplo, esse da foto aí, o John Travolta, que possui uma pista dentro da sua área de propriedade, né? Ele já foi dono de um 707, né? Já possuiu um Bombardier, se eu não me engano, um Challenger 601, alguma coisa, eu não lembro muito bem. Eu sei que a última aquisição dele foi um 737, tá certo? Para que eu pudesse pousar lá na pista, na casa do John Travolta, eu necessitaria de uma autorização do John Travolta, tá? E ele não poderia me cobrar por isso. Isso se tratando de regras brasileiras, tá? Vamos imaginar que a casa do John Travolta está aqui no Brasil, porque eu não conheço como funciona a legislação nos Estados Unidos. Mas suponhamos que a casa do John Travolta está aqui no Brasil, ele tem uma pista, né, dentro da propriedade dele. Para que eu pudesse pousar lá, ele deveria me conceder uma autorização e não poderia me cobrar por isso, não poderia explorar comercialmente isso, certo? E aeródromo militar. No aeródromo militar, somente pode pousar aeronaves militares, salvo em caso de emergência ou autorização. Já nos aeródromos civis, podem pousar aeronaves civis e militares, ou seja, o aeródromo militar ele é de uso exclusivo militar. Pode uma aeronave civil pousar lá? Pode, mediante autorização, como eu expliquei anteriormente, ou uma emergência, tá? Na emergência não necessita de uma autorização prévia, porque emergência, a proposta é o quê? Preservar a vida, salvar vidas humanas, tá certo? Aeroporto, heliporto e heliponto. Vamos entender a diferença de tudo isso. Aeroportos são aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Os aeroportos destinados às aeronaves nacionais ou estrangeiras na realização de serviços internacionais, regulares ou não regulares, serão classificados como aeroportos internacionais. Tá certo? Então, o aeroporto nada mais é do que um aeródromo dotado de facilidades, tá? E aí nós teremos, o que são essas facilidades? Sala de embarque, presença da polícia, tá? Federal, temos lanchonetes, temos banheiros, podemos ter alfândega, podemos ter a vigilância sanitária, dependendo da estrutura desse aeroporto, tá certo? Heliponto são os aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros, certo? E os heliportos? São helipontos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Então, o heliporto nada mais é, vulgarmente falando, tá? É um aeroporto só para helicópteros, tá? Então, fica mais fácil exemplificar dessa forma, tá certo? Então, tenho aeródromo, e embaixo eu tenho aeroporto. Repare que aqui embaixo eu já tenho uma estrutura muito maior. Heliponto e o heliporto, seguindo a mesma lógica, tá? Contrato de transporte, tá?
Documento em que obriga-se o empresário a transportar passageiros, bagagens, cargas, encomendas ou mala postal por meio de aeronave mediante ao quê? Pagamento. Empresário, pessoa física ou jurídica, proprietário ou explorador da aeronave. No caso aqui temos um exemplo de um contrato, né, de transporte aéreo de passageiros da Gol. A Gol, ela é dona da aeronave? Não, ela não é dona da aeronave. Ela faz um leasing da aeronave e explora comercialmente a aeronave. Essa aeronave, ela pertence a um banco, tá? E a Gol, ela explora comercialmente essa aeronave mediante o pagamento do leasing. Uma falta, irregularidade ou perda do bilhete de passagem, nota de bagagem, que é o ticket, ou conhecimento de carga, não prejudica a existência e eficácia do respectivo contrato. Bilhete de passagem, ele pode ser individual ou coletivo, deve possuir lugar e data da emissão, pontos de partida e destino e o nome dos transportadores. Tem a validade de 1 ano a partir da data da emissão, tá? O usuário terá direito ao reembolso do valor já pago do bilhete se o transportador vier a cancelar a viagem. Se preferir, poderá remarcar o bilhete ou embarcar em outro voo. A pessoa transportada deve obedecer às normas legais constantes do bilhete ou afixadas à vista dos usuários. A execução do contrato compreende as operações de embarque e desembarque, além das efetuadas a bordo da aeronave. O que é o embarque? O embarque é desde quando o passageiro transpõe o limite da área destinada ao público geral. Então, nós temos o que nós chamamos de lado terra, lado ar. Quando o cliente ele chega até a porta da sala de embarque, ali é o limite do lado terra. Quando ele ultrapassa, quando ele transpõe a catraca, né? Então ele já se encontra no lado ar. Ali começa o embarque, tá? E o desembarque inicia-se com a saída de bordo da aeronave e termina no ponto de interseção da área interna do aeroporto com a área aberta ao público em geral. Então, o desembarque termina quando o cliente ele transpõe a porta da sala de desembarque, aonde tem o lado do público, né, a porta que divide o lado público da área restrita, tá? Antes de seguirmos aqui, eu quero falar uma coisa que é de interesse, não só da matéria, mas de todo usuário do transporte aéreo. E é uma informação de que poucos conhecem, tá? Vamos para o quadro que eu dou a explicação de forma mais detalhada. Pessoal, existe uma coisa chamada preterição. É algo que poucos usuários do transporte aéreo conhecem, porque isso não é falado pela companhia, tá certo? Costumo dizer que até um ato um tanto desonesto. Eu peço perdão pela transparência, mas é assim que funciona, tá? Então, preterição é o ato do transportador não cumprir o contrato de transporte por responsabilidade dele. O cliente chegou atrasado para o embarque. Não, isso não é preterição. Preterição é quando o transportador deixa de cumprir o contrato de transporte. Vamos supor, você tem um voo que sai de A. Eu vou dar nomes aos aeroportos, tá? Você sai de Curitiba e você vai para Brasília. Só que tem uma conexão no Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont.
Só que esse voo de Curitiba, ele saiu atrasado. E na hora em que ele chegar ao Santos Dumont, não dá tempo de você fazer a conexão e você perde a sua conexão para o voo de Brasília, tá? Isso é uma preterição. Por quê? O atraso foi cometido pela companhia. O cliente não tem responsabilidade disso. Vamos supor, Santos Dumont, que é um aeroporto muito crítico, tá? Principalmente em dias muito quentes, onde existe restrição de peso. No momento do fechamento do voo, não dá para levar todos os clientes. E aí eu preciso remover peso da aeronave. Escolhi 10 clientes. Olha, senhores, os senhores não poderão seguir nesse voo mediante a questões de segurança, por questões de performance, precisamos tirar peso da aeronave. E estaremos acomodando os senhores em um outro voo, seja da empresa ou seja de uma empresa concorrente, tá? Isso caracteriza uma preterição, tá? Então está explicado o que é preterição. Quando ocorre a preterição, o cliente ele tem direito ao 10. Não é 10 com Z, não é número 10 não, tá? 10, direito especial de saque, tá? Então, de acordo com a resolução 400 da ANAC, o artigo 24 dessa resolução, que foi estabelecida em 2016, para voos domésticos, o cliente ele tem direito a 250 vezes 10. Esse direito especial ao saque é um valor que ele muda diariamente, igualmente o dólar, tá? E ele está até mais caro do que o dólar. A última vez que eu fiz a consulta, que foi na semana passada, estava em torno de R$ 6,00 e alguma coisa, 6,60, 6,61, alguma coisa assim. Então, o cliente ele vai ter direito a 250 vezes esse valor do 10, que pode ser acompanhado pelo site dos Correios. Então, faz-se a consulta do valor do direito especial de saque nos Correios no dia da preterição e paga-se o valor de 250 vezes esse 10, tá? Se tratando de voos internacionais, esse valor dobra, vira 500 vezes o 10. Tá certo, pessoal? Então, eu queria dar esse esclarecimento, porque muitos usuários do transporte aéreo desconhecem essa lei, tá bom? Vamos voltar para a nossa aula. Obrigações do transporte em caso de atraso de partida superior a 4 horas. O transportador providenciará o embarque do passageiro em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá de imediato se o passageiro o proferir o valor do bilhete da passagem, tá? Então, quando o atraso do voo se dá em 1 hora, o transportador ele tem a obrigação, tá, de lhe fornecer comunicação. Atraso de 2 horas, tem a obrigação de fornecer comunicação e alimentação. Atraso de 4 horas ou mais, ele tem a obrigação de lhe fornecer comunicação, alimentação e acomodação, tá? Ficou claro isso, gente? Então, vamos em frente. Então, obrigações do transportador em caso de interrupção do transporte ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 horas. Qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete da passagem ou pela imediata devolução do preço. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive o transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil, tá? Bagagem registrada e bagagem de mão. A bagagem registrada é aquela bagagem que é despachada no momento do check-in, o cliente despacha a bagagem dele
entrega a bagagem dele ao agente do aeroporto, o agente de aeroporto vai etiquetar, identificar essa bagagem, fazer a pesagem, a devida conferência, tá? Então, bagagem registrada ou despachada é a bagagem que recebe uma etiqueta e que se destina ao porão da aeronave. Essa é a bagagem despachada. E a bagagem de mão é a bagagem devidamente identificada com uma etiqueta designativa de bagagem de mão e conduzida com objetos de uso pessoal, tá? Muito cuidado com aquilo que estão transportando dentro da bagagem, porque o ideal é que haja uma transparência, uma honestidade, porque você pode estar colocando em risco a sua própria segurança. Então, baterias de lítio, por Deus do céu, não podem ser transportadas no porão da aeronave, tá? Apenas as baterias de cadeiras de rodas elétricas, mas essas são devidamente adequadas e são desligadas, tá certo? Existe todo um procedimento, desconectar os bornes da bateria e tudo mais, tá bom? Baterias de lítio portáteis de pequeno, né, de equipamentos pequenos, como notebook, qualquer coisa do tipo, não podem ser transportadas, porque uma vez que isso pega fogo, é muito difícil de controlar. Nota de bagagem, o ticket, tá? Nota individual ou coletiva em 2 vias, contendo pontos de partida e destino, número do bilhete de passagem, quantidade, peso e valor declarado dos volumes com a indicação do lugar e data da emissão, tá? Um contrato inicia com a entrega do passageiro da respectiva nota e termina com o recebimento da bagagem. O transportador pode verificar o conteúdo dos volumes sempre que haja valor declarado pelo passageiro. O recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado, tá? Então, se há alguma discrepância tanto no peso como na aparência de sua bagagem, por favor, reclame de imediato, tá? Responsabilidade do transportador por dano ao passageiro. A responsabilidade do transportador por danos ocorridos durante a execução do contrato de transporte está sujeita aos limites estabelecidos, tá? Os limites de indenização não se aplicam se for provado que o dano resultou de dolo ou culpa grave do transportador. Dolo ou culpa grave, o transportador ou seus prepostos quiseram o resultado ou assumir o risco de produzir, tá? O transportador responde pelo dano decorrente de morte ou lesão de passageiros causada por acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das operações de embarque e desembarque, de atraso do transporte aéreo contratado. O transportador não será responsável estado de saúde do passageiro ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva, tá? Motivo de força maior ou comprovada a determinação da autoridade aeronáutica que será responsabilizado. A responsabilidade do transportador estende-se a tripulantes, diretores e empregados que viajarem na aeronave acidentada, passageiros gratuitos que viajarem por cortesia. Então, todas essas pessoas... mas o empregado ele está indo prestar um serviço numa outra localidade, a empresa cedeu a passagem para ele, tá? Foi de graça, não importa, o transportador tem responsabilidade sobre ele. A empresa resolveu conceder uma cortesia, tá? Para uma pessoa X, a aeronave se acidentou, o transportador tem responsabilidade sobre ele, tá? Responsabilidade por dano à bagagem. A responsabilidade do transportador por dano consequente da destruição, perda ou avaria da bagagem despachada ou conservada em mãos do passageiro, ocorrida durante a execução do contrato de transporte aéreo, limita-se ao valor estabelecido pela norma em vigor.
responsabilidade por dano à bagagem. Então, o protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante a qualquer comunicação escrita encaminhada ao transportador. Isso significa que se você identifica alguma avaria na sua bagagem, quando você a retira da esteira, né, você se direciona ao que nós chamamos de LL, Lost Luggage, tá? E ali você vai preencher um formulário informando quais foram, com todos os seus dados, nome completo, endereço, o endereço onde vai estar a bagagem, claro, dados bancários, preenche um monte de informações ali com telefone e tudo mais. Pegando esse formulário, a empresa, ela contrata, ela terceiriza uma empresa que vai até a sua residência, retira a sua mala, né, leva para reparo e devolve. O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 dias a contar do recebimento, tá? O protesto por atraso será feito dentro de 15 dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário. Tá certo, pessoal? Então, ficamos aqui com mais essa parte do nosso vídeo. Não irei me alongar para não ficar algo muito maçante, tá? No próximo vídeo, nós falaremos de licenças e certificados. Tá certo, pessoal? Desejo a todos bons estudos. Nos vemos numa próxima oportunidade e um forte abraço. Tchau, tchau.